Olá, meu nome é Renata Abreu, fazendo esse vídeo direto de Londres para você. Eu sou professora do governo britânico há 10 anos, 15 anos de Londres. Qual o objetivo desse canal? O objetivo desse canal é mostrar para você um pouco da cultura britânica, inglesa, é mostrar um pouco da gastronomia, mostrar como as pessoas vivem aqui, é para mostrar para você um pouco, para dar dicas para você que vem morar, estudar, trabalhar aqui, é para você que quer ser professor. Então tem bons vídeos aí que eu já fiz dando uma boa ideia de como funciona o sistema educacional na Inglaterra, que é um dos mais fortes do mundo. E também é para você que gosta de Londres. Nesse canal tem sempre alguma coisa para você. Aqui eu falo de vários assuntos sobre Londres. E hoje eu vou reagir a um vídeo sobre o aeroporto de Londres. O que o oficial de justiça quer que você fale na imigração? Eu acho que isso vai ajudar muita gente que vem para cá, muita gente que não, sabe, nunca se ligou na imigração, vem visitar filho. Eu acho que vai ser interessante escutar esse vídeo, tá bom? Então, nesse canal tem vídeo todos os domingos. Eu solto um vídeo todos os domingos. Então, dá um like, compartilha, porque se você dá um like, o YouTube vai entregar mais esse vídeo. E aí vai me dar mais ânimo para fazer melhores vídeos. Então, dá um like, compartilha e vem comigo. Vamos assistir esse vídeo juntos. Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre como é a imigração aqui no Reino Unido para quem tá querendo vir como turista. Vamos bater um papo, vou falar exatamente o que o oficial de imigração tá querendo saber quando ele vai te entrevistar ali na fronteira. Vem comigo que eu tenho certeza que vai ter muita dica, muito insight e muito conhecimento para você que tá pensando em vir pra cá. Vambora! A imigração britânica é uma das mais severas do mundo e sempre que uma pessoa vem pra cá, mesmo como turista, mesmo tendo todos os documentos certinhos, dá aquele friozinho na barriga na hora de entrar. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para tentar explicar para vocês exatamente o que os oficiais de imigração estão pensando quando eles vão te entrevistar ali, quais documentos que você pode utilizar. Ele tem razão, porque é uma imigração. O Heathrow é um dos aeroportos mais vigiados do mundo, porque tem atentado, né? Pode ter atentado aqui. Então, dá aquele frio, porque você já escutou muitas histórias de pessoas que não entraram aqui e que voltaram. Então, dá aquele medinho. Agora, se você também nunca escutou nada, vem a primeira vez, você não vai ter esse frio na barriga. Para tentar ajudar e facilitar a sua entrada. E eu tô aqui tentando passar essas dicas sem querer, o Felipe tá ajudando quem vem aqui legal, eu não quero nem saber o que a pessoa faz depois que ela entra aqui. O fato é, você vem como turista, mesmo assim você tem aquele medinho de vai entrar, não vai, e eu vou tentar acalmar um pouquinho com esse vídeo de hoje. Isso acontece porque, primeiro, o Brasil ele é um non-visa national. O que isso significa? Que nós não precisamos tirar o visto de turista lá no Brasil. Por exemplo, o brasileiro que vai para os Estados Unidos tem que tirar o visto lá no Brasil, já vai com o visto para a fronteira. Aqui no Reino Unido é diferente. Você vem para cá e vai ter que passar na imigração na fronteira. E isso acaba gerando muitos casos frustrantes, que a pessoa viaja horas no avião e chega aqui, é barrado na fronteira, muitas vezes por falta de conhecimento, falta de informação, etc. Na verdade, o que o Felipe está dizendo é que o passaporte brasileiro, a gente entra em muitos países sem precisar de pré-visto. Mas houve uma época, sim, que o Reino Unido pedia um pré-visto no Brasil. Então, quando você já tem um visto para entrar nos Estados Unidos, você sabe que você vai entrar. Então, você viaja tranquilo e entra. Agora, o que ele está dizendo, e é pura verdade, é que você não tem como fazer isso lá. Então, você viaja todas essas horas e se você falar uma coisa errada, se você der uma impressão errada, pode sim acontecer um mal-entendido e você não entrar. Quer dizer, é muito frustrante, você se sente, humilhado e imagina que horror você ter que voltar e gastar todo
perder todo esse dinheiro, talvez vá para outro país depois. Então o que ele está falando é a pura verdade. Então, sim, é mais fácil porque a gente não precisa tirar o visto no Brasil, mas pode ser muito mais frustrante caso você tenha uma experiência negativa, tá bom? Então vamos começar aqui com um mito que eu já falei para várias pessoas. Não importa o aeroporto, não importa se vem de trem, de navio, de ônibus, de carro, de avião, se vem pelo norte, vem pelo sul, se vem por Londres, não importa. A imigração deve seguir as mesmas regras, as mesmas normas, os mesmos padrões em qualquer fronteira. Não faz sentido eles facilitarem um tipo de fronteira porque todo mundo abusaria daquilo. O que pode mudar e muda é a personalidade e o bom humor ali da pessoa que vai estar te fazendo a entrevista na imigração, do oficial de imigração em si. Imagina que você é um oficial de imigração, quando você vai sair de casa, você desce para a garagem do seu carro e lembra que você se esqueceu com a chave lá em cima. Você volta tudo, pega a chave, na hora que você está saindo de casa, você bate com o dedinho na quina, já sai xingando todo mundo, chega no carro, liga, a bateria riou, você tem que pedir pro seu vizinho para fazer uma ligação ali, não sei o que, e aí depois de muito trambique você chega para trabalhar. Você acha que esse cara vai estar com o mesmo bom humor do que um cara que passou uma noite maravilhosa com a sua esposa, assistiu Netflix, teve um café da manhã na cama e veio trabalhar? As pessoas são seres humanos e por mais que os oficiais de imigração são treinados para agir da mesma maneira, a personalidade, o jeito que a pessoa fala e até mesmo o que aconteceu no dia com ela pode impactar em muito. Ele tem razão no sentido que às vezes naquele dia você não está com aquele bom humor, mas eu acho que as regras, eles vão aplicar as mesmas regras. O que vai variar é a experiência desse oficial. E às vezes ele vê que a pessoa entendeu? Tá só nervosa, ou então ele percebe que o cara é um malandro. Então, é claro, ele vai ficar com o mau humor dele, mas a percepção dele não vai mudar, na minha opinião. Isso eu discordo um pouco com ele. Nem a percepção, nem as regras. Mas o humor, sim. A sua vida, né? Querendo ou não, quando você está tentando entrar aqui. Então tenha isso em mente, que varia de pessoa para pessoa, e por isso que cada pessoa que vem para o Reino Unido tem uma experiência diferente. Tem gente que entra e fala, nossa, não me perguntaram nada. Tem gente que entra e fala, nossa, fiquei 5 horas na imigração, tomei um chá de cadeira, mas consegui entrar. Então, saiba que isso varia muito. Mas, acima de tudo, o que o oficial de imigração está querendo ver quando você fala que vai entrar aqui como turista? Ele quer ter a certeza de que você vai vir aqui para ser apenas um turista. E o que eu quero dizer com isso? Ele vai querer saber quando você entra e quando você sai, o que você vai fazer quando você ficar aqui dentro, com quem você vai ficar, os lugares que você vai passear e por que eu devo acreditar que você vai realmente embora. É basicamente isso que ele quer saber. Então se você chega como turista e fala, olha, meu nome é Felipe, vou passar uma semana em Londres. Ah, legal, vai passar uma semana? Você tem a passagem de volta? Sim, tá aqui. Você já começa a mostrar evidências que você realmente volta. Ele não necessariamente vai acreditar na sua passagem de volta, mas se você não tiver uma passagem de volta, você já está em grandes problemas, porque mostra que você vai entrar e não tem nenhuma uma passagem. Porque a gente sabe, né, que a passagem para a Inglaterra não é barata. Então, de repente, você compra só a ida, porque o seu pai vai te dar a volta, sua tia vai te dar metade do dinheiro, aquela coisa, né? Mas, infelizmente, para a imigração não funciona. Você tem que comprar de ida e de volta antes de sair do Brasil para evitar qualquer tipo de problema. Porque vai ficar uma evidência aí que você não tá com cara de querer voltar. Não tá parecendo turista, tá parecendo que você vai tentar se pintar uma coisa, você fica. E o oficial da imigração não quer ter essa dúvida. Quer saber que você entra num dia e sai no tal dia do país dele. Para sair. Então, essencial, passagem de volta. Sou o Felipe, estou entrando aqui, vou ficar 7 dias, volto no domingo que vem, tá aqui a minha passagem. Não precisa mostrar. Espera ele pedir. Nunca chega tentando mostrar muita coisa. Isso eu acho a parte mais importante desse vídeo até agora. O inglês, você tem que entender que é uma outra cultura. A gente tem esse jeitinho brasileiro, que tudo dá um jeito. Liga fala com a secretária do médico, dá um jeitinho de me encaixar amanhã, porque eu tenho que levar. A gente conta muita história para conseguir ser ouvido, para conseguir ser aceito, entendeu? Ou dar um jeitinho. Aqui não tem jeitinho brasileiro. Então não adianta você ficar contando história. Não vai funcionar. E, inclusive, se você contar, vai parecer uma coisa muito estranha. Vai parecer que você está fazendo alguma coisa errada. Então não fale nada. Fica quieto. Ele pergunta, você mostra. Ele pergunta, você responde. Não fale mais nada.
porque a cultura é outra. Ele vai... No Brasil, contando a história, parece que você tá falando a verdade. Aqui, contando a história, parece que você tá escondendo alguma coisa do oficial de justiça. Então, não conte história. Não fale mais do que ele te perguntar. Vai ouvindo o que o oficial da imigração está falando. Ele pediu, você entrega. Ele pediu, você entrega. Felipe, eu não falo inglês. Vamos trazer um tradutor para mim? Bem difícil, bem difícil. Se chegar a trazer um tradutor é porque a coisa tá feia pro teu lado. Então você vai ter que tentar desenrolar ali no gesto ou ter algum documento que possa te ajudar, como por exemplo uma carta convite, e a gente já vai chegar nela. Mas, primeira coisa que o oficial de imigração vai querer saber, e normalmente é o que eles perguntam, é: quanto tempo você vai ficar aqui? Por quê? Ele tem razão. Não vai... Tem tradutores aqui de todas as línguas, mas talvez ele não esteja naquele momento que você chegou no país. Então você fala lá, se você não fala inglês, I don't speak English, here are my documentation, aí você entrega uma pasta com seus documentos, ele já vai entender que você não fala, tá tudo ali, ele vai ver passagem, vai ver hotel, entendeu? Vai ver o curso de inglês que você vai fazer, ou quantos dias você vai ficar, e tá tudo resolvido. Ou você faz uma carta, quer dizer, assim como eu fiz para minha mãe, que não fala inglês, lá eu coloco quem eu sou, onde eu moro, qual a minha profissão, e que a minha mãe vai ficar na minha casa sem custo nenhum, né, por tantos dias, vai voltar no tal dia. Então, a carta por si só diz tudo, e ela não teve problema nenhum na imigração. Você veio pra cá e se tem a passagem de volta. Você fala, eu vim pro Reino Unido, porque aí você dá o seu motivo, né? Vim aqui visitar, porque eu sempre quis ver coisa do Harry Potter, ou então porque eu vim passar um turismo com você não precisa ser tão detalhista, mas você fala, I come here for tourism. Eu vim aqui para fazer turismo. I come here to study, I come here to work. E aí você vai ter que ter alguma comprovação do trabalho. Você escreve pequenas frases, entendeu? Chaves. E se você não quiser falar, você já mostra a frase. E aí isso já vai te ajudar. Minha mulher, ou vim visitar um amigo, não importa. Você vai falar o porquê, e você vai falar aonde você vai ficar, o que você vai fazer se ele perguntar. E se ele pedir, você mostra a passagem de volta. E aí ele pode começar um segundo nível de perguntas, perguntando: e o que você faz no Brasil? Aí você pode falar, não, eu trabalho como policial, ou eu tenho minha empresa. Se você chegar e falar, tô desempregado, já pode subir uma suspeita. Cara, como é que esse desempregado juntou dinheiro para vir para cá? Será que ele vai voltar ou ele vai ficar por aqui? Entendeu? Então, quanto mais... Isso que ele tá falando é muito importante, porque qualquer coisa que levante suspeita, ele vai decidir se você entra ou não no país naquele momento. Então, um desempregado vai fazer uma viagem para Londres... É uma coisa estranha, entendeu? Aí eu minto ou não minto? Não sei, mas falar isso não é uma coisa legal pro oficial da imigração. Vínculo você mostrar com o Brasil, você fala, não, minha família tá no Brasil, eu tenho apartamento, eu trabalho, etc, etc. Quanto mais vínculo, mais fácil vai ser de convencer. Às vezes ele faz essa pergunta quando ele não tem 100% de certeza. Quando ele tem, já te libera logo. Mas também não quer dizer nada, é só você explicar. Eu moro lá, minha família é de lá, eu vim passear aqui, eu tenho um amigo aqui que eu vou ficar na casa dele e tal, e pronto. Ser ele que você vai voltar. Você não está convencendo porque você está mentindo aqui, não. Estou tentando te ajudar a realmente convencer o oficial a entender que é uma história verídica, que você realmente está vindo aqui passar um tempo de férias, etc. Lembrando, tem gente que não pergunta nada do que eu estou falando e tem oficiais que perguntam cada vez mais e mais coisas. Mas, inicialmente, ele vai olhar para você, vai tentar ler se você está muito nervoso ou não, vai olhar as informações iniciais, se você vai ficar no hotel, talvez peça para você uma reserva. Se você vai visitar algum amigo, é interessante você mostrar a carta convite ali, que não é... Exatamente. Se você vai ficar na casa de um amigo, eu recomendo isso, tipo 100%. Porque você vai ficar na casa do amigo, você não tem um hotel para ficar. O seu amigo escreve uma carta dizendo que você vai ficar lá. Entendeu? Isso é muito importante, porque senão, você veio assim, meio, não sabe onde vai ficar, não parece uma pessoa que veio programada para o turismo, entendeu? Porque se você vai visitar um país, você vai ficar num hotel, você vai organizar isso antes. Se você não faz isso, parece que você está tentar a vida aqui, entende?
um documento obrigatório. Já falei isso milhares de vezes. A carta convite não é um documento obrigatório e não garante a sua entrada. Ela só te ajuda a contar essa sua história que você está contando para o oficial. Se você fala que vai visitar um amigo seu, se você tem uma carta do seu amigo meio que te convidando, falando que você vai ficar no endereço dele, etc, etc, te ajuda a contar a história e faz com que o oficial acredite com você mais tranquilo. Porque aqui na Inglaterra é tudo muito evidência. Você disse que vai ficar na casa de um amigo e tem a carta. Você disse que vem a turismo, tem a passagem de volta. Você diz que tem vínculo no Brasil, diz que você está empregado, que você tem família lá. Vai bater nas evidências, porque ele vai ter dúvida sua sobre você, entendeu? Agora ele faz a pergunta, você não tem nenhuma evidência, ele vai fazendo mais perguntas, porque você vai se enrolando mais. Né? Então, todos os documentos que você puder trazer para provar essa história, como por exemplo a passagem de volta, reserva de hotel, reserva de atrações se você for num museu ou num show, coisa do tipo, documentação que prova que você tem trabalho, talvez uma carta da sua empresa falando que você está de férias, talvez extrato bancário se for necessário. Ele tem toda a razão. Quanto mais documento que prove que você tem um vínculo com o Brasil, é melhor. Então, viajar para cá requer uma certa organização, para você pegar esses documentos, para você vir em paz. Normalmente a imigração não pergunta quanto dinheiro você tem, não pede para você ver. Ela pode perguntar quanto você tem de dinheiro e você fala, estou trazendo X porque eu pretendo gastar tanto por dia. E aí, se as coisas começarem a complicar para o seu lado, se ele começar a desconfiar cada vez mais, aí ele vai começar a perguntar quanto você ganha no Brasil, porque não adianta nada você falar, tô com 10 mil libras e o seu salário no Brasil é de 200 libras. Ele vai ver que tem algo muito, muito errado. Então, conforme você vai dando vacilos, ele vai tentando pegar aquele vacilo para tentar explorar se você está falando... Exatamente. Se você está respondendo por responder e não tem... nexo com a história que você está contando, ele vai fazendo cada vez mais pergunta. E aí, se você dá um vacilo, você não vai entrar. Mentira ou não. Então você fala que você tem 10 mil libras, só que ele vai querer saber o seu salário, você fala que é 200 libras, já era. E se você falar que seu salário é 1000 libras e ele falar me prova e você tentar mostrar um extrato bancário e estiver errado, já era também. Mentir na imigração sempre dá errado. Então tente você... E não só mentir, né? Você tem que ser preciso. Em inglês é preciso. Então, se você ganha 1000, você tem que falar 1000 e não 850. Se você ganha 850, não arredonde para 1000, porque o brasileiro a gente arredonda tudo, não arredonde. Porque eles não pensam assim. Sempre trazer os documentos necessários para provar aquela história que você está contando. O oficial de imigração ali, ele só quer saber se você realmente vai turistar ou não, e ele vai tentar achar alguma coisa na sua história para ver se ela é verídica ou não. É muito comum a imigração fazer várias vezes a mesma pergunta. Por exemplo, você vai ficar na casa do seu amigo, qual que é o nome dele? João. Aí ele pergunta uma coisa ou outra, como é que é o nome do seu amigo mesmo? Aí você vai falar, sei lá, se você falar Jonathan, ele vai falar, não era João? Então eles tentam de uma maneira ou de outra ver se você não está mentindo. Então é comum fazerem a mesma pergunta várias. Eu vou só contar uma história bem rapidinho aqui. Antes de vir a primeira vez para Londres há 20 anos atrás, eu tinha uma amiga que a irmã dela veio para cá. E aí a outra irmã veio para Londres também para trabalhar aqui. O que acontece? Não, desculpa, não é essa a história. É amiga dessa minha amiga. Aí ela vinha para Londres, ver essa amiga dela aqui, e depois ela ia para outros países aqui perto, Portugal, Espanha, não sei quais são os países. Mas ela ia passar por Londres, ia ficar aqui uns 4 dias. E ela era dentista, o pai dentista, ela era de uma classe alta no Brasil. E aí, mas infelizmente ela trouxe uma carta dessa amiga dela, dizendo que ela estava trabalhando aqui, que ela estava muito feliz, que ela conseguiu um emprego, e meio que contou a história dela. O oficial de justiça, eu não sei porquê, na hora dela responder, ela não conseguiu responder direito quantos dias ela ia ficar em Londres, porque faltava experiência para ela. Ela devia falar, eu vou ficar alguns dias, 4 dias em Londres, porque eu estou viajando para tal lugar, tal. Mas não, ela se enrolou, ela foi se enrolando cada vez mais, e aí resolveram revistar a mala dela. Encontraram essa carta dizendo que ela conseguiu um emprego. Aí pronto, ela não entrou. Porque aí eles acharam que ela também queria vir para cá para trabalhar. Isso há mais de 20 anos atrás. Ou seja,
essa carta foi o motivo dela não entrar. E infelizmente, alguns brasileiros que têm uma situação econômica e social boa no Brasil esquecem que eles têm isso aí, mas que aqui eles não são ninguém. E ela começou a falar, não, meu pai é dentista, meu pai é rico, eu não vou trabalhar aqui, meu pai é rico, eu não vou trabalhar aqui, eu quero só... Não adiantou nada, ela pode falar isso 1000 vezes. Que para o oficial de justiça, oficial da imigração, ele não quer saber disso, ele só quer saber se você vai entrar como turista e sair do país na data certa. Pois ela não entrou e perdeu toda essa passagem aí. Perdeu as férias para os outros países, entendeu? Foi muito frustrante. Vezes. Na grande maioria das vezes, se você tiver tudo certinho, você vai passar alguns minutos com o oficial de imigração e ele vai te deixar entrar. Se surgir alguma dúvida na cabeça dele, ele pode pedir para você sentar, aguardar mais um pouco, que ele vai fazer mais buscas, ou então vai pedir para algum supervisor vir falar com você porque ele está suspeitando de alguma coisa da sua história. Depois que você senta ali, você pode ser interrogado, eles podem abrir sua mala e pode ficar cada vez mais complicado. Mas o fato é o seguinte... Para você ser barrado, você tem que ter um motivo claro, porque o oficial de imigração, ele vai te entregar uma carta e nessa carta vai ter o motivo por que você foi barrado. Porque você talvez falou que ganhava X e não ganhava, porque você se confundiu, porque você falou que ia visitar, você era fã de futebol e chegou aqui e não sabia o nome de nenhum estádio. Então, sempre fale a verdade e esteja preparado. Se você fala para que você vem para cá porque você é fã do... Eu também vou contar muita história minha, nesse caso, que também eu acho que é relevante para esse vídeo aí, né? A primeira vez que eu viajei para fora do país, eu devia ter uns 23 anos. E eu fiz esse tour aí, Portugal, Espanha, Itália e... Portugal, Espanha e Itália. Eu acho que eu não fui... acho que eu não fui em Londres, não me lembro. Mas, enfim, a primeira porta de entrada era Portugal. Mas eu era muito nova, nunca ninguém tinha viajado para me dar nenhuma dica. Não tinha internet na época. Então, eu tinha tudo. Tinha quantos dias eu ia ficar em cada país. Eu tinha todos os hotéis. Eu tinha dinheiro, tinha cartão de crédito. Mas eu não tinha vivência nem experiência. Ninguém nunca tinha me falado nada. Eu era jovem e era uma época que Portugal estava recebendo muitas mulheres de programa naquela época, né? Inclusive tirando empregos de mulheres de programas portugueses, uma confusão danada. Eu vim saber disso depois. E aí o oficial da imigração perguntou: quantos dias você vai ficar, em qual hotel que você vai ficar aqui em Lisboa? Eu não sabia o nome do hotel, mas é porque eram vários hotéis. E eu também sempre fui meio desligada, mas eu não sabia o nome. Eu sabia que eu tinha um hotel, mas não sabia o nome do hotel. Falei, não sei. Eu sei que é um hotel. Eu não tinha experiência. Nunca ninguém me deu uma dica. Aí ele fez outra pergunta. E ele começou a ficar meio grosseiro assim comigo, né? Até que no momento ele deu até a entender, você vem trabalhar aqui? Eu falei, não, eu só venho passear aqui. Eu trabalho, eu sou professora de natação, tenho uma academia, não sei o que e tal. Eu sei que no final... Eu falei, mas você quer saber só o nome do hotel? Eu não sei de cor, mas eu tenho toda a papelada. E aí eu mostrei tudo para ele, aí ele entendeu que eu não queria morar em Portugal, né? E aí eu entrei e tudo, mas eu não tinha experiência, entendeu? Então, saber para onde você vai, dar uma olhada como é que funcionam as coisas é fundamental para evitar esse tipo de problema. Manchester, e se você não souber o nome de pelo menos 5 jogadores, vai ficar muito feio para você, vai ser muito fácil dele ver que você não tá contando a história verídica. Então saiba que qualquer documento, não existe nenhum documento obrigatório que você precisa apresentar na imigração. Não existe nada obrigatório, mas tudo que você levar vai ajudar você a contar a sua história, começando pelo principal, que não é obrigatório porque não está na lei, mas é quase que mandatório, que é a sua passagem de volta para provar que você vai sair do país. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma acalmada e te ajudado a entender como que as pessoas vão pensar, e fique tranquilo, vá lá com confiança. Se você tem toda a documentação certinho, se você vem aqui passar um turismo de 7, 8, 15, 20 dias e tem como explicar isso pro oficial de imigração, vai dar tudo certo.
Te desejo muito boa sorte. A carta convite, como eu já falei, não é a do obrigatório, mas às vezes, se você não fala inglês, você já chega e já mostra ela, já pode te ajudar ali a dar um pouco de contexto profissional de imigração, mas no final das contas, não tem nada obrigatório, não tem nada garantido. Você tem que convencer para ele que você vem para cá só para fazer turismo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se você é novo por aqui, me segue lá no Insta, me manda mensagem lá no Insta, que eu sempre estou respondendo a vocês. Se inscreve no... Ele tem toda a razão, não tem nada obrigatório, mas é obrigatório, porque você tem que provar, entendeu? Não é obrigatório porque não está escrito na hora de vir para cá o que você precisa trazer. Mas passa a ser, como ele falou, mandatório e obrigatório, como eu estou falando, porque sem esse documento você não vai provar que você... não tem como provar que você vai voltar. Então, lembra aí direitinho, passagem, onde você vai ficar, se for ficar na casa de amigo, a carta do amigo, cartão, se for comprovar que quanto ganha, uma carta traduzida, o estado bancário, tudo que comprova a sua história, tá bom? Eu acho que foi legal esse vídeo, acho que foi bem claro, ele falou bem claramente as coisas que você precisa. Então dá um like, compartilha. Obrigado, até a próxima.